Tudo bem. Espero poder fazer isso de maneira justa e gentil. Eu não tenho desejo de ser cínico ou crítico. A primeira lista, o tipo de pessoas com a sua própria listinha, eu chamaria basicamente pessoas que conhecem um pouco de santidade, com a formação em santidade, mas que está muito relacionada ao metodismo. É transportada por muitas seções do movimento pentecostal. A Igreja de Deus, a pentecostal e outras do mesmo ramo carismático, basicamente todas as pessoas têm a sua própria listinha de regras. E é basicamente negativa. Eles têm uma lista principalmente sobre mulheres, o que as mulheres podem usar, como é que elas podem se enfeitar, qual o comprimento do vestido, uma série de coisas assim. Eu suponho que muitos de nós estamos familiarizados com essas regras, né? Eu nunca tive especificamente associado ao movimento de pentecostal, mas esse movimento de santidade, alguns membros da minha família foram. Mas eu tenho estado intimamente associado com o movimento pentecostal em geral. E muito do seu pensamento e prática é, na verdade, uma herança desse movimento de santidade. Acho que muita gente não percebe isso. Eu estou muito familiarizado com essas regras pentecostais. Acredite, eu posso citar elas enquanto eu durmo. E elas se relacionam com o que você pode comer, o que você pode beber, onde você pode ir buscar prazer, entretenimento, que tipo de roupa que a mulher pode usar, se ela deve ou não praticar natação mista ou não, uma série de coisas semelhantes. E tem muitos anos eu estava ensinando na Assembleia Pentecostal Principal de Copenhague, na Dinamarca. Eu estava ensinando um curso bíblico de 6 semanas e eu morava nos subúrbios de Copenhague. E eu tinha que pegar o bonde até o centro da cidade todos os dias para chegar à igreja. Eu sabia exatamente onde descer do bonde. Então, eu vi uma estátua muito distinta no meio de Copenhague. É uma estátua muito incomum. Ela é em granito com metal. E ela é um pouco incongruente, assim. Mas ela é uma estátua de um bispo chamado Absalão, que foi um dos fundadores da cidade de Copenhague. Esse bispo está sentado num cavalo, empinado, brandindo uma espada. Vocês sabem a nossa ideia de um bispo hoje não é exatamente assim, né? O nome dele, como eu disse, era Bispo Absalão. E toda vez que eu vi o Bispo Absalão ali no cavalo, eu sabia que eu tinha que descer do bonde. Bem, depois de ter ensinado os pentecostais por 3 semanas, eu estava meio cansado das atitudes negativas das pessoas. E aí eu dei um pequeno sermão. Gente, eu vou falar para vocês desse Bispo Absalão aqui. É claro que todo mundo conhecia, porque ele era o fundador da cidade, né? A estátua lá do cavalo, no meio da praça. E eu disse, quero contar algumas coisas sobre o Bispo Absalão. Ele não fuma, ele não bebe, ele não vai ao cinema, não dança, não joga, ele não xinga, mas ele não é cristão, ele não tem vida nenhuma. A essência do cristianismo é a vida. Eu acho que vocês entenderam, né? Paulo, Colossenses 2, 20 a 22, ele fala: as coisas não têm permanência depois dos mandamentos e doutrinas dos homens. Eu teria que dizer que essa é uma descrição bastante precisa do ensino da santidade. Agora eu quero que vocês entendam que eu estou dizendo essas regras não estão necessariamente erradas, mas muitas delas são até boas regras. O que eu estou dizendo é que a justiça não é cumprir regra. Então tem que observar essas regras, que elas tendem a ficar desatualizadas, né? Porque afinal a Bíblia tem 2000 anos e a Bíblia não está desatualizada. Então essa é uma evidência da clara inspiração dela. Porque, para mim, muitas dessas pequenas regras religiosas estão muito desatualizadas. Eu vou te dar 2 exemplos. 2 exemplos bem simples.
Essa é uma das maravilhas da Bíblia, afinal, né? Sobreviver tanto tempo e não ficar desatualizado. Então vamos lá. Os dois exemplos. Eu estava crescendo, melhor, eu estava criando uma família, na época que o rádio ainda era considerado algo mundano, né? A TV não estava tão divulgada assim. E os cristãos reais nem ouviam a rádio. Então, tinham aquela regra. Mas ninguém previa que a televisão ia chegar, né? E aí veio a televisão e ninguém criou regra para a televisão. Então, veja, a gente não estava preparado. Algumas pessoas criaram regras. E aí tinha a regra de que os cristãos não iam ao cinema. Mas quando a TV chegou, você podia assistir ao filme em casa, sem ter que ir ao cinema. E não tinha regras contra isso. Mas se você analisar objetivamente, o que é pior? Ir para algo que está errado fora da sua casa ou importar algo errado para dentro da tua casa? E expor todos na casa aquilo. Se tiver errado, vai ser 2 vezes pior assim, né? Dentro do que fora. Depois tinha outra regra, que as mulheres não deviam usar batom. Eu sei que muitos de vocês nem conseguem se lembrar dessas regras, afinal hoje em dia é muito antiquado. Mas naquela época isso era considerado a coisa certa. Bem, as regras foram feitas para o surgimento, por exemplo, de sombreamento dos olhos, né? Pós que as mulheres colocam. Bem, isso é realmente um fato. Esposas de pastores na Assembleia de Deus estavam em reunião, por exemplo, então não tinha nenhum rujo, nenhum batom, nenhum sombra dos olhos, elas pareciam até um monte de fantasma. Bem, eu só quero dizer, se isso não é ridículo, eu não sei o que é, né? Eu não quero ser cruel, mas é só um exemplo de que as regras elas ficam inadequadas com o tempo. O nosso pequeno ser humano e o tempo segue em frente. Então a gente pega aqui, por exemplo, o que a gente chama de batista. Eu diria que eu estou muito familiarizado com os batistas. Então, deveria ser o Charlie Simpson nesse momento e ele seria capaz de agir. Eu diria que a essência dessas regras batistas é a atividade. E eu diria, normalmente qualquer cristão que sai da igreja mais de 3 vezes na semana, que vai à igreja 3 vezes na semana, provavelmente está fazendo a coisa errada. A minha observação é que cristão que vai 5, 6 vezes na semana, normalmente negligencia as famílias e as casas deles. E eu fui um pastor por 6 meses, um pastor associado na Assembleia de Deus. E basicamente, na média, eles iam à igreja 5, 6 vezes na semana. 5 vezes no mínimo. Eu descobri que uma quantidade enorme de famílias frustradas e jovens estavam crescendo naquela igreja. Tinha só jovens esperando o dia para não ter que mais voltar naquela igreja nunca. Então, o que Paulo diz sobre a retidão de Deus é que realmente, se você ler correto ali em Romanos 4, 3 a 4, Romanos 4, 3 a 4. Para que serve a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso foi imputado para ele como justiça. É a sua fé que foi imputada como justiça, a fé. Não o que ele fez, tem nada que ele fizesse que desse valor, mas a crença. Ora, para aquele que trabalha, a recompensa não é atribuída à graça, mas à morte. Se a gente alcançasse justiça pelo que a gente faz, então Deus não deve a gente nenhuma recompensa. Mas a gente pode reivindicar isso com ousadia, porque a Escritura diz que Deus não deve isso a nenhum de nós. Portanto, vamos ver como isso recompensa. Isso é uma declaração incrível para pessoas religiosas. Elas não entendem isso. Qual é a primeira coisa que você faz? Isso para de funcionar. Para de trabalhar.
Não fica tentando você. Você não tem nada que você consiga fazer. Eu diria essencialmente que são os fundamentalistas. Um grupo de pessoas que criam essas regras para ficar tudo certo dentro da doutrina. E todas as doutrinas, mesmo que estejam corretas, os pontos doutrinários que eu tracei, cruzados, todas as respostas, elas têm que saber a tribulação que vem do arrebatamento, se o arrebatamento vem antes da tribulação. Se eles não sabem dessas coisas, eles ficam inseguros. Ou seja, eles se apegam muito à doutrina, gente. E a base de segurança de uma pessoa, que você deixa, se você mexer naquilo ali, e ela está apegada àquilo ali, ela vai ficar imediatamente insegura e autodefensiva. Por quê? Porque a segurança está baseada na doutrina. E, se tiver errado, não vai estar inseguro. E se tiver certo, ela se sente mais à vontade. Ou seja, basicamente depende da crença dela naquilo ali. Então, mesmo se a gente tiver errado, podemos ainda estar seguros. O problema é que, de todas as pessoas que dão importância a estar certo, a maioria delas não concorda umas com as outras. Então, quem é que está realmente certo? Se você quiser saber o que eu penso sobre arrebatamento e tribulação, eu direi: acho que há muitas coisas que não sabemos. Acho que ninguém as conhece. Eu fui muito abençoado pelo Bryn Jones, que disse que, quando discutia a primeira vinda de Jesus, ele apontou 3 correntes de profecia: que ele ia sair de Belém, que ele ia sair de Nazaré, ou que ele ia sair do Egito. E eu disse: como é que alguém pode ter acertado antecipadamente? E ainda como os 3 foram cumpridos. E se houvesse escola de profecia naquele dia, teríamos 3 escolas: a escola de Nazaré, a escola de Belém e a escola do Egito. E cada um estaria tentando provar que as outras estão erradas. Bem, tudo bem. O grupo número 4 é, entre aspas, espiritual. São as pessoas que levantam todas as manhãs às 5h30 e passam 30 minutos de joelho com uma Bíblia aberta. E elas são pessoas que podem citar escrituras, dizer que você sabe que Paulo disse em Romanos e assim por diante. E provavelmente eles citam Derek Prince também. E eles recebem muitas revelações. E basicamente, eles sabem o que vai acontecer a seguir. Bem, tudo isso é bom, mas isso não nos torna justos. Agora, eu não vou bater na porta de manhã e levantar para orar, mas eu me lembro de quando eu fiz isso porque eu achei que eu deveria. Que fracasso que foi. Finalmente, o grupo número 5 é um grupo que tem certeza que não está representado aqui nessa manhã. Eu chamo eles de lavadores de bancada. São pessoas cuja justiça consiste em ter uma cozinha impecável. Todas as bancadas limpas, nenhuma louça suja, não tem pó no canto, não tem tudo dobrado, assim por diante. Então, toda a minha família que me conhece vai reconhecer que eu sou basicamente uma pessoa muito organizada. Você pode entrar no meu escritório a qualquer hora do dia ou da noite e eu vou encontrar minha mesa em perfeita ordem. Não digo isso para me gravar, apenas ressaltar o fato de que eu não estou estimulando a desordem. Mas eu digo que quando você faz tudo isso, não é a sua justiça. Em segundo lugar, tome cuidado para não desprezar o que os outros fazem, que não fazem isso. Porque esse é o perigo. Muitas pessoas confiam em si mesmas e na lista de regrinhas delas e acabam sempre desprezando pessoas que não cumprem as regras. Agora eu estou do lado dos lavadores de balcão, de bancada. Mas se a nossa justiça não consiste nisso. E se a gente se tornar superior, ter uma atitude de superioridade com relação aos outros, a gente vai entrar numa condição espiritual muito, muito perigosa. Muitas pessoas dizem que o orgulho vem antes da queda. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição.
Bem, para encerrar a minha mensagem, eu quero tratar aqui da alternativa. Como é que funciona a justiça de Deus? Agora, isso é difícil de comunicar, porque a mente natural do homem não aceita isso prontamente. Somos todos orientados para a justiça por natureza. É a parte da essência do pecado. É que isso fez o homem desejar ser independente de Deus. E uma das principais maneiras pelas quais o homem busca a independência de Deus é através da religião. Deixe mais uma vez os 5 pontos da justiça. Mais uma vez, vamos ler isso daqui. Então, eu vou tentar mostrar como é que a justiça de Deus difere em cada um desses pontos. Gente. Em primeiro lugar, a justiça própria, como o próprio nome indica, é egocêntrica. Em segundo lugar, ele leva a desprezar os outros. Em terceiro lugar, fica comparando com os outros, não com o padrão de Deus. Em quarto lugar, ela tem a sua própria lista de regras. E pela qual passa. Como resultado, é estático. E não há espaço para crescimento ou progresso. Agora vamos ver. Uma maneira de contraste? Não um estudo completo. Vamos ver isso aqui. Primeiro de tudo, a justiça de Deus é centrada em Cristo, não egocêntrica. E para entrar na justiça dele, temos que tirar os olhos de nós mesmos e fixar ele em Cristo. Isaías disse profeticamente, colocando as palavras na boca do Senhor: olhai para mim, todos os confins da terra, e sereis salvos. E isso é o que verdadeiramente é verdade, especialmente na cura. Muitos cristãos não recebem cura porque nunca tiram os olhos dos sintomas. E temos que tirar os olhos do sintoma e olhar para o Senhor. Isso é uma verdade no espiritual. E é também uma verdade no físico. É uma verdade em todas as áreas. Afinal, Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. Estamos completos nele. Não precisamos de mais nada. Nele escondi todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quanto mais estivermos centrados em Cristo, melhor será pra gente. Eu vou te dar apenas uma escritura, uma das minhas favoritas. Efésios 1, 6. 1:6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual ele, Deus, nos fez agradáveis a si no amado. É Jesus Cristo, né? E observe que é ótimo. Não podemos... É graça. É ótimo. Graça de Deus. É ótima graça de Deus. A gente não consegue merecer. A gente não consegue merecer isso. Só temos que acreditar que somos aceitos. E não por causa que a gente fez alguma coisa, mas pelo que Cristo fez. Não por causa do que somos, mas pelo causa do que Cristo é. Somos aceitos no amado. E sendo aceitos nele, somos tão amados por Deus quanto ele. Isso é incrível, mas é verdade. Como resultado de sermos aceitos por Deus, aceitamos os outros. É assim. A gente é aceito por Deus, então a gente aceita os outros. Isso é o oposto de desprezar os outros. Veja, basicamente tratamos as pessoas da maneira que Deus sempre nos trata. Se pensarmos que Deus nos mantém à distância, e assim, cumpra as minhas regras e eu vou aceitar você, então vamos manter as pessoas distâncias. Não aceitarei vocês a menos que cumpra as minhas regras. Se acreditamos que Deus nos aceita livremente em Cristo, sem termos merecido, então seremos capazes de aceitar livremente as pessoas e amá-las, sem exigir que conquistem nosso amor. Paulo trata disso em Romanos 14 e 15. Vamos ver ali primeiro em Romanos, né? Em 14, Romanos 14, depois no 15. Romanos 14, 3. Paulo está lidando aqui com um homem que tinha um conjunto de regras. As regras eram dietéticas. Ele não comia carne. Paulo diz, está tudo bem. Se você não quer comer carne, se não tem fé para comer carne, não coma carne. Mas se ele disse eu não desprezar quem come carne, esse é o problema. Então eu vou ler o versículo 3. Quem come não despreza aquele que não come.
E não deixa aquele que come não julgar aquele que come, porque Deus o recebeu. Não é incrível isso? Deus recebe as pessoas que desprezamos. Uma das coisas mais surpreendentes que eu acho apontada por Watchman Nee é que quando a igreja se divide e duas facções entram em inimizade uma com a outra, Deus é tão gracioso que ele entra em ambas as facções. Ele aparece em ambas as reuniões. Sabe? Nenhum dos lados pode acreditar, mas Deus faz isso. E se a gente for ali em Romanos 15, 7, Paulo dá a regra. Romanos 15, 7. Agora, como recebam uns aos outros, como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus. Agora, como Cristo nos recebeu, porque é assim que devemos receber uns aos outros. Cristo disse, direita a sua vida, cumpra minhas regras, volte quando tiver tudo resolvido. Bem, a maioria de nós nunca teria voltado, né? Eu sei que Cristo me recebeu. Eu estou impressionado. Simplesmente me aceitou do jeito que era. E quando ele recebeu, ele começou a mudar. É muito importante receber o pedido. Ele não nos muda e depois nos recebe. Ele não nos recebe e depois nos muda. Não, perdão. Ele nos recebe e depois nos muda. Ele nos muda primeiro. Primeiro ele recebe. Eu não estou dizendo que não precisamos mudar, mas eu estou dizendo que precisamos acertar a ordem nessas coisas. E basicamente, se você quiser mudar as pessoas da maneira certa, comece recebendo bem elas. Porquanto que enquanto você tiver com a sua mente uma pequena listinha de regras que eles não estão cumprindo, e elas não podem entender, mas saberão que você não vai estar recebendo elas. E você não vai ter nenhuma influência real sobre elas. Tudo bem. Terceiro, Deus tem apenas um padrão objetivo para a justiça. Qual é? Jesus Cristo. Tudo bem. Então, Deus não vai aceitar outros padrões. Vamos ver aqui a primeira parte negativa, em 2 Coríntios 10, 12. Então vamos lá, 2 Coríntios 10, versículo 12. Pois não ousamos nos classificar entre os números do número, nem nos comparar com alguns que se elogiam. Mas eles que se medem por si mesmos e se comparam a si mesmos não são sábios. Qual é o oposto de sábio? Tolice. Isso mesmo. O tolo. Então, medir-se e comparar um com os outros é o quê? É uma tolice. Eu vou contar uma pequena história sobre isso. Isso remonta a muito tempo, por volta de 48 a 49. Recentemente eu havia tornado entre as coisas, pregador. E eu estava na Dinamarca, em Copenhague. Na mesma igreja que eu me referi. E eu era novo na Dinamarca. Os dinamarqueses não me conheciam muito bem. Eles conheciam bem a minha esposa, extremamente bem. E eu deveria falar em reunião na quarta-feira à noite. Eu tive que falar de inglês para dinamarquês por meio de um intérprete. Eu precisava desse intérprete ali. Bem, falar através de um intérprete é meio complicado, né? Porque você não pode fazer assim mudanças bruscas, não dá para fazer piada, todas essas coisas que acabam ficando descartadas e você fica meio limitado ali. Tem pouca flexibilidade. E eu sabia que o meu intérprete não era lá muito craque no inglês. Então eu pensava que a reunião ia ser um culto evangelístico para alcançar os não convertidos. Então eu encontrei um texto, encontrei esse aqui. 2 Coríntios 10, 12. Que é uma tolice comparar com as outras pessoas. E Deus tem apenas um padrão. Então eu preparei a minha mensagem, cheguei lá, descobri que era uma reunião só de membros da igreja. Entrada apenas com um cartão, sem cartão você não conseguia entrar. Só membros. Bom, eu fiquei meio arrasado, né? Pensei, o que dá para eu fazer? E eu não tinha nenhuma experiência, nem conhecimento para mudar a minha mensagem. E eu pensei bem, de qualquer maneira, eu preciso pregar essa mensagem. E eu preguei para os santos citados uma mensagem que havia preparado para os pecadores. E os resultados foram dramáticos. Eu trouxe convicção, como realmente eu vi muito raramente no grupo de crentes. E as pessoas estavam de cara diante do Senhor dizendo. E eu disse exatamente o que elas precisavam ouvir. É isso que elas perceberam. E realmente abriu meus olhos para a revelação de que isso não é para incrédulos, isso é para crentes. Ok? O maior problema que a gente encontra muitas vezes é ficar se comparando com os outros. Qual é o padrão de Deus? Atos 17, 31. Vamos lá, abre Atos, capítulo 17, verso 31.
Porque ele, quer dizer, Deus, esse é um discurso que Paulo fez na cidade de Atenas, porque Deus marcou um dia no qual ele vai julgar o mundo com justiça. Porque a respeito de Deus julgará o mundo, não com denominação religiosa, mas doutrinas. E o jeito como nós vivemos. Porque aquele homem que ordenou dos mortos, o homem que Deus ressuscitou dos mortos, que todos conhecemos, é Jesus Cristo. Portanto, ele vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Jesus é tanto padrão quanto o juiz. E Deus não tem nenhum outro padrão de justiça além de Jesus. Nenhum. Então a gente se mede, né, através do padrão de Jesus. E é muito apropriado que usemos esse padrão. E que ele seja o padrão tanto quanto o juiz. Porque se algum dia a gente estiver inclinado a dizer, bem, esse é um padrão muito elevado, ninguém vai conseguir manter, bem, o juiz vai responder, mas eu guardei, né? E é totalmente justo, certo e apropriado. Então, vamos olhar novamente esse contexto em Filipenses 3:7 até 14. Vamos lá. Filipenses 3:7 até 14. Eu vou ler esses versículos aqui rapidamente e eu não quero insistir neles. Mas eu quero que vocês vejam que Paulo rejeitou totalmente qualquer outro padrão de justiça além de Jesus Cristo. E qualquer outro objetivo de justiça que não seja alcançar Jesus. Eu quero que você ouça as palavras com isso em mente. Mas o que para mim eu ganhei, eu considero perda em Cristo. Sim, sem dúvida eu considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Observe que você tem que descartar isso. O poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos, sendo conformado até a sua morte, a ressurreição dos mortos. Não como se eu já tivesse alcançado. Deixa eu enfatizar o que eu vou dizer novamente um momento. Não como se eu já tivesse alcançado. Deixa eu enfatizar exatamente o que eu vou dizer no momento. A justiça da fé nunca é estática. Nunca diz que eu já cheguei. Sempre diz como se eu já tivesse alcançado. Mas eu prossigo para alcançar o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não considero que eu tenha aprendido. Deveríamos dizer isso juntos essa manhã? Que tal? Irmãos, não considero ter aprendido essas coisas. Tem certeza? Ok, mas essa coisa eu faço. Esquecendo as coisas que ficam para trás e alcançando as coisas que estão diante de nós, eu pressiono adiante em direção à marca, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo. Paulo tinha um objetivo, Jesus Cristo. Um padrão, Jesus Cristo. E até que ele alcançou isso, ele nunca ficou satisfeito. Ok, o quarto ponto sobre a justiça de Deus é que ela não consiste em manter uma lista de regras, por melhores que elas sejam. Não importa o quão bom tenham sido as regras. Não importa. Mas vem assim, quando nós realmente acreditamos que somos aceitos por Deus, através dessa aceitação, Deus é capaz de trabalhar em nós. Eu acredito que Deus não pode trabalhar em nós até que cheguemos ao ponto onde estamos absolutamente seguros de que somos aceitos. Eu acho que a aceitação é a chave para Deus operar o que Ele quer em nós. E olhamos novamente Filipenses, e não precisamos nos debruçar sobre isso. Filipenses 2, 12 a 13. Portanto, meus amados, como sempre obedeceste, não apenas como na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Não abre a salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em você, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Perceba o trabalho duplo. Deus trabalha, nós trabalhamos. Se Deus não trabalhar, nós não temos nada para resolver. Nós somos totalmente dependentes daquilo que Deus opera. Deus opera em duas coisas. Primeiro no querer e depois em fazer a sua boa vontade. Como cristãos, a gente não deve sempre fazer o que é certo contra a nossa vontade. Devemos fazer isso naturalmente,
fazer o que é certo, porque é o Deus que nos dá primeiro a vontade de fazer e depois a capacidade. Quando você está continuamente fazendo algo contra a sua vontade, é melhor parar para examinar o seu relacionamento com Deus. Vou repetir, quando você estiver continuamente fazendo algo contra a sua vontade, dá uma parada e examina o teu relacionamento com Deus. Porque mesmo que você esteja fazendo certo, seu relacionamento está errado. Então Paulo diz, Deus trabalha e nós trabalhamos. Observe que somos totalmente dependentes de Deus, nós não temos nada para resolver, porque não fomos capazes de fazer isso de acordo com a nossa pequena listinha de regras. E o quinto ponto é que não precisamos insistir nisso. A justiça de Deus é progressiva, não estática. Crescemos como crianças na casa do nosso Pai. Veja que se você tirar uma foto do relacionamento entre o pai e um filho, você vai ter a foto certa. O pai não diz para o bebê recém-nascido, agora você vai aprender todas as regras e vou te aceitar como filho. Não, muito longe disso. Se eu sei alguma coisa sobre pais, e eu já vi alguns deles, é que eles são simplesmente encantados com aquele bebê novo. Eles simplesmente não conseguem ficar longe do bebê. Eles assumem as posições mais tolas e ficam ali daquele jeito. E até os avós fazem isso também. Não tem nenhuma dúvida de que essa criança não vai ser aceita. É aí que tudo começa, com a aceitação. Qualquer criança que não tenha isso em casa tem problemas. Agora, porque o filho aceitou, e ele cresce desejando fazer a vontade do pai. Porque o filho foi aceito, perdão. Ele cresce sempre desejando fazer a vontade do pai. E não faz isso perfeitamente de forma alguma. Ele muitas vezes tropeça, muitas vezes ele erra. Mas o pai nunca diz, bom, você errou demais, eu não vou aceitar mais você como filho. Não, o pai diz, pô, tá ok, foi errado aqui. Você não devia ter feito isso, mas vamos lá, vamos começar de novo. E assim é a aceitação, é a base da nossa justiça em Cristo. Não é algo que tenhamos que ganhar, trabalhar ou alcançar. É nos dado através da fé. E se não começar por aí, a gente nunca vai chegar onde Deus pretende que a gente chegue. Vamos ver as escrituras aqui. 3 escrituras. Elas tratam no tema que a justiça de Deus é progressiva. E eu vou ler rapidamente aqui. Efésios 4:15. Efésios 4, versos 15. Mas falando a verdade em amor, podemos crescer em todas as coisas, nele. A vida cristã é uma vida de crescimento em Cristo. Não é já ter chegado. É estar ali na asa. E em 2 Coríntios 3:18, mas em todos nós, o rosto aberto ou descoberto, contemplando como um espelho. E que observe que é uma mudança contínua. A mudança é operada no Espírito Santo. Não é o resultado do esforço próprio, mas depende da revelação que o Espírito Santo não nos dá por meio da palavra de Deus. Continuamente. E ele nos dá a revelação que o Espírito Santo nos dá, espelho da palavra de Deus, sobre o qual podemos ser em Cristo. E ao contemplarmos uma glória, somos transformados por ela. E então o Espírito Santo nos diz, tudo bem, agora aqui está a nova glória. A nova glória. E eu quero que você se transforme nisso. E nós estamos continuamente sendo transformados de glória em glória pelo Senhor no Espírito. Não tem parada nisso. A sensação de já ter chegado, de já ter cumprido. Que eu já sei de tudo, que eu já tenho tudo. Não. Finalmente, você não precisa ir até lá. Mas em Provérbios 4:18, que é uma das escrituras minhas favoritas, ela diz que o justo é como a luz da aurora da manhã que brilha mais e mais até ser dia perfeito ou pleno. Portanto, se estivermos andando no caminho dos justos, a luz vai ficar como? Cada vez mais brilhante cada dia. Se eu estou segundo a luz de ontem, com o risco de tornar uma apóstata, amém.